Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 10 de março de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, Hungria, Argentina, Estados Unidos, Itália, para onde Bolsonaro quer fugir? E Bolsonaro quer mesmo fugir? Será que ele vai fugir? Nesta edição você vai saber tudo sobre esse assunto. Mas antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Se você já visita o canal e não está inscrito, inscreva-se. Dá uma forcinha para a gente, que a gente vai dar uma forcinha para o Brasil, tentando passar as informações mais precisas para que você saiba o que vem por aí. Minha amiga, meu amigo, você vai acompanhar agora o noticiário único que há hoje no Brasil, tudo o que importa. Veja bem, hoje só se fala no Brasil de dois assuntos, Donald Trump e Jair Bolsonaro. 90% do noticiário se resume a isso. Por quê? Na verdade, Jair Bolsonaro e Donald Trump são o mesmo assunto e esse assunto diz respeito ao futuro da humanidade. Um está montado na maior máquina de guerra que a humanidade já viu. E o outro controla a maioria da classe política brasileira que tem mandato, que tem poder popular, poder concedido pelo voto popular. Não vamos discutir aqui o que é que está acontecendo com a cabeça do brasileiro para eleger tanto fascista, mas contra, inclusive, seus próprios interesses. Mas vamos entender, minha amiga, meu amigo, que hoje tudo o que importa neste país, e muita gente diz para mim assim, Eduardo, mas não se fala de outra coisa, mas vamos falar do que o Brasil está à beira de uma ameaça à democracia que pode tornar esse país uma ditadura. Se não se enquadrar essa extrema-direita, se não isolarmos o líder dessa extrema-direita, você pode achar que não. Mas uma coisa eu lhe digo, quem me acompanha, que acredita naquilo que eu falo, sabe que eu antecipei muita coisa que está acontecendo hoje no Brasil. E eu vou antecipar mais uma para você. Se não isolarmos Jair Bolsonaro numa cela, o Brasil vai acabar sofrendo um golpe. Haverá uma ditadura militar neste país. Eu estou dizendo para você, é como eu vejo. Você pode até falar, esse Eduardo só fala besteira, não vou acreditar. Agora, se você acha que eu acertei alguma coisa nos últimos anos, então me ouça. Não fique nessa, eu quero falar de futebol, eu quero falar de novela, eu quero falar do mico-leão dourado. Não, só tem um assunto, impedir que esse país vire uma ditadura de extrema direita e talvez até militarista, o que é muito pior, porque os militares têm alguns argumentos, não é, que são muito fortes. Minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que também por favor, nos ajude nessa campanha que eu estou fazendo para o canal crescer e para atualizar os equipamentos. Já tem um novo equipamento que está chegando, eu preciso de 4 computadores para fazer o projeto que eu estou planejando. Um chegou hoje, vou fazer um vídeo para mostrar para quem nos ajudou, aonde está sendo investido o recurso, e também nós contratamos já a Laís, que está nos ajudando na parte de redes sociais. Precisamos de um editor de vídeo desesperadamente, porque hoje eu sou o office boy da firma, sou a secretária, sou o apresentador, sou o editor de vídeo, sou o gerente financeiro, sou o faxineiro, sirvo café, eu faço tudo aqui. Minha amiga, meu amigo, então vamos em frente depois desse vídeo que eu preparei para
para você. O blogueiro Eduardo Guimarães presta novo depoimento hoje à Polícia Federal aqui em São Paulo. Guimarães fez críticas à Operação Lava Jato. A repórter Paula Araújo tem os detalhes pra gente. O que se sabe já sobre esse novo depoimento? Pois é, Cris, de volta depois das férias, já aqui na Polícia Federal em São Paulo, onde passamos muito tempo e onde hoje prestou depoimento o blogueiro Eduardo Guimarães. O depoimento começou às 3 horas da tarde, durou quase 2 horas e ele já tinha postado mais cedo no blog dele a informação de que viria até aqui prestar depoimento porque foi acusado pelo juiz Sérgio Moro de ameaça por conta de uma postagem que fez no Twitter em 2015. Eu conversei com o blogueiro, também com o advogado dele sobre isso. Vamos ouvir. Se a gente lê a mensagem, fica muito claro. Como a gente sabe, o Twitter tem uma limitação de caracteres. Então, às vezes, você tem um texto mais longo, você tem que fracionar. O texto é exatamente esse. Cada brasileiro que se entusiasma ao ver a derrocada petista não sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. Os delírios de um psicopata investido em poder discricionário como o Sérgio Moro vão custar seu emprego, sua vida. É muito óbvio. É muito óbvio. Dissesse, eu vou matar você de rir. Aí você corta o de rir. Você entendeu? É muito triste isso. É muito triste. Eu acho que é vergonhoso. Pela primeira vez na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro se declarou suspeito para julgar um caso. A investigação se refere ao blogueiro Eduardo Guimarães. De acordo com a Força Tarefa, em março do ano passado, Guimarães vazou para um assessor de Lula que o ex-presidente seria alvo de uma das fases da operação, que acabou mesmo sendo realizada dias depois. A defesa de Guimarães apresentou um pedido de suspeição, alegando que existe uma inimizade notória entre Moro e o blogueiro. Moro nega, mas aceitou se declarar suspeito para evitar qualquer dúvida quanto à continuidade do processo. E eu queria saber o seguinte: o senhor acha que o ministro Sérgio Moro, que é quem manda na PF, está instrumentalizando a Polícia Federal contra o PT, ou isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, o Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia? Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. É importante saber que quando surgiu a Lava Jato, houve um pacto entre o Moro e os meios de comunicação. A assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Peço a você que, se considerar fazer uma doação ao blog da cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela. E vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. Vamos atualizar, pessoal, o noticiário do golpe, do combate ao golpe. A denúncia da PGR contra Bolsonaro tem pontos robustos e frágeis. Isso é o jornal Folha de São Paulo fazendo assessoria jurídica. Diz o jornal que a peça da PGR tem pontos robustos e frágeis. E aí ela diz que os pontos frágeis são justamente aqueles que interessam para o Bolsonaro dizer que são frágeis. Esse jornal, depois de alguns contatos com o Elon Musk, virou bolsonarista. Eles dizem que a minuta do golpe é verdade, tem prova, também não dá para negar, que o Bolsonaro ataca as urnas, não dá para negar, não precisava nem da PF para saber que ele atacava as urnas, né? Mas aí o jornal diz o seguinte: concordância de Bolsonaro com plano de assassinato de autoridades é um ponto frágil. Apesar da montanha de provas de que ele concordou, eles dizem que não tem prova. Prova tinha contra o Lula, né? Que eram atos de corrupção indeterminados na sentença do Moro. Ligação direta do ex-presidente com o 8 de janeiro. Não tem nada a ver o 8 de janeiro. Os caras invadiram a sede dos 3 poderes, usando camiseta escrito Bolsonaro nas costas, e o Bolsonaro sai 3 dias antes do término do mandato para estar bem longe na hora do 8 de janeiro, e não tem prova nenhuma, não tem ligação nenhuma do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Prova tinha contra o Lula. Por quê? Porque tiraram uma foto dele visitando o triplex a convite do dono do triplex que queria vender o triplex para o Lula. Essa era a prova que deixou o Lula 580 dias na cadeia, que a Folha dizia que era fortíssima essa prova. Muito bem.
PL se reúne com Mota para discutir Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores e Comissão de Constituição e Justiça. Querem colocá-lo nas duas. Muito bem. Esse Hugo Mota quer colocar o Eduardo Bolsonaro lá, não vai colocar em lugar nenhum, porque o Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos. Pode ser até que convençam-no a voltar, mas ele tem casa montada lá e os filhos dele estão até na escola. Eu já mostrei isso aqui no blog da Cidadania. O fato é que o líder do PT, na Câmara dos Deputados, diz que a sigla só aceita Eduardo Bolsonaro em comissão da Câmara sem o passaporte. O partido pediu a apreensão do documento do filho de Bolsonaro e diz que ele pode ficar gritando lá na Câmara, mas se for para ele viajar para tramar golpe com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, eles não topam. O PT e provavelmente o STF também não toparia. Mas Eduardo Bolsonaro não volta mais. Está muito bem instalado nos Estados Unidos. O dólar avança e a Bovespa recua. Sabe por quê? O Trump afirma que não descarta a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Ué, mas cadê o Make America Great Again? Cadê? Faça a América grande de novo com recessão? É isso que dá votar nesses caras. Votar na direita é isso, pessoal. Votar na direita é você dar o seu voto para alguém que vai bater a sua carteira depois. E aqui, o STF, enquanto rola a gritaria dos bolsonaristas aí, o STF está tocando pau, taca-lhe pau. Condena mais 63 envolvidos em atos do 8 de janeiro e vai condenar mais. Ele ofereceu até, você quer fazer um acordo de não persecução penal? Confessa que você é golpista e que tentou dar um golpe e a gente te libera. Não, eles preferem a cadeia. E depois aí eles põem gente para chorar na frente das câmeras que tem pai de família preso, né? Mas vamos lá ao que interessa. Para onde os Estados Unidos, para onde Bolsonaro vai fugir? Para os Estados Unidos, para a Itália, para a Hungria, para a Argentina? Realmente, essa matéria aqui é do Leonardo Sakamoto, ela é muito boa e eu vou explicar ela basicamente para você você não pagar a pena de ler esse texto inteiro. Eu não roubo a ideia de ninguém, eu dou crédito a quem de direito. O Sakamoto ele diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, para a Hungria, o Bolsonaro na Hungria, ele não fala nem o português. O húngaro é uma das línguas mais difíceis do mundo. Ele não tem estrutura nenhuma lá. Tem pouquíssimos brasileiros lá. Ele ia ficar isolado, ia levar uma vida horrível lá e ia ser difícil de se mexer. Além disso, para o Viktor Orbán tirá-lo da embaixada da Hungria para levar para os Estados Unidos, para a Hungria, para o outro lado do Atlântico, ia ser muito difícil. Salvo-conduto fora de questão. Não existe tratados de salvo-conduto com a Hungria. Tem com a Argentina, que seria uma outra opção. Mas o Milei, muito provavelmente, não ia aguentar o rojão dessa briga com o Brasil, porque numa briga com o Brasil, o Milei perde muito dinheiro. O Trump vai prover? Talvez sim, talvez não. Ninguém pode dizer o que o Donald Trump vai fazer. Bom, as alternativas mais palatáveis seriam Itália ou Estados Unidos. Na Itália, Bolsonaro tem um antepassado aí, um avô, se não me engano, ou bisavô italiano. Talvez ele pudesse até requerer a cidadania, mas o Congresso italiano, o parlamento italiano, votou uma medida proibindo a concessão desse asilo, desse tipo de asilo, para fugir da lei. Até porque a Itália passou por isso com o Cesare Battisti, e o Brasil segurou o Cesare Battisti, depois entregou. Então a Itália não quer mais esse tipo de encrenca. E também na Itália não é um país onde ele poderia ficar tão à vontade, não só por causa de idioma, costumes, clima, uma série de coisas, e o risco de um governo de esquerda deportá-lo. A melhor opção seria mesmo os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, ele poderia ir para a Flórida, onde o sujeito que fala português
na Flórida, em Miami, por exemplo, pode viver muito bem, ele já esteve lá há algum tempo, já está aclimatado. Porém, apesar de que os Estados Unidos é confiável para ficar lá, inclusive o Alan dos Santos ficou lá durante o governo Biden inteirinho e ninguém conseguiu tirar ele de lá. Mas as coisas podem mudar se o Donald Trump perder a eleição lá na frente. E uma vez que o Bolsonaro fugiu, ele admite, meio que admite que deu o golpe, se desmoraliza e está fora aqui do Brasil. Você isola ele das redes sociais, você não permite mais que ele apareça nas redes sociais no Brasil, e amanhã, né, os ventos mudam, o Donald Trump muda a cabeça, o Biden, os democratas elegem a maioria do Congresso daqui 2 anos, porque daqui 2 anos tem eleição legislativa nos Estados Unidos. O Partido Democrata pode reverter a maioria. E por que é que vai reverter a maioria? Por isso aqui, porque o dólar avança e a Bovespa recua frente às falas de Trump, dizendo que tem recessão. Então, quer dizer, o Biden ele está, segundo todas as informações, o Trump está afundando junto à opinião pública. Então, daqui a 2 anos ele fica em minoria no Congresso, se bobear, votam até o impeachment dele. E o Bolsonaro está lascado. Aqui, o Bolsonaro vai se fingir de herói da resistência, vai ficar trancado, depois de um tempo na cadeia, ele vai poder começar a dar entrevista de dentro da cadeia, como o Lula fazia, e ele tem uma chance de que, se a direita eleger lá na frente um presidente do campo político dele, pode dar uma anistia, mas aí o STF pode negar, mas depois ele vai ter mais ministros do STF para nomear, dá para fazer algum acordo. Então, e se ele ficar na prisão, realmente pode ser que ele fique numa prisão dura aqui no Brasil. Então ele está num dilema aí, e é por isso que o Bolsonaro não fugiu ainda. Ele quer fugir? Ele quer, mas faltam-lhe condições objetivas para fugir com sucesso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.